mas ela está relacionada também com o dois tipos de diabetes. E aí, e o que vai diferenciar o diabetes 1 do diabetes 2, do ponto de vista bioquímico e fisiológico, é o que acontece com a insulina. Tá? Porém, há também diferenças clínicas e sintomáticas que ajudam na diferenciação do diabetes 1, diabetes 2, e a partir daí prosseguir. Tá? Então, embora na sua origem o diabetes se caracterize por um estado de hiperglicemia crônica, a gente vai ver que bioquímica e fisiologicamente o diabetes 1 é muito diferente do diabetes 2. Tá? E o diabetes 2 está muito relacionado ao estilo de vida. Por isso que a frequência deles tem aumentado bastante. Tá? Então, nós já falamos aqui da ação normal da insulina. Tá? Então, o indivíduo hiperglicêmico dispara a insulina, ela manda que se retire esse excesso e também ela manda que se estoque gordura. Pronto. Essa é a relação que tem do excesso de glicose e gordura. Esse efeito é chamado de efeito anticetogênico, quando a insulina manda você estocar gordura e você engorda devido ao seu excesso de glicose no sangue. Quando o seu nível de glicose, quando você faz atividade física, por exemplo, e além disso você não excede, não abusa da quantidade de glicose, vai chegar um momento que sua glicose vai baixar. Né? Primeiro que você ingeriu menos, e depois quando você fez atividade física, exercício físico, você gastou o seu estoque de glicose. Aí a glicose baixa no sangue. Tá? Quando ela baixa, quem é que vai ser ativada? A insulina? Não. O outro hormônio, o glucagônio, mandando agora que o fígado, né, libere glicose no sangue para a glicemia voltar a subir e voltar ao normal. Nesse momento, você tem um efeito, uma sinalização contrária. Se com a insulina você toca gordura, com o glucagônio você queima gordura. E aí você emagrece. Quando você queima gordura, você libera umas moléculas chamadas corpos cetônicos. Daí o nome, cetogênese. Ou seja, quando o seu nível de açúcar de glicose está alto, você tem um efeito anticetogênico, você armazena gordura. Quando o nível de glicose baixa, aí você tem um efeito cetogênico, quebra a gordura para liberar corpo cetônico. Tá? É aí que você emagrece. Agora falamos da relação com a obesidade, vamos falar da relação com o diabetes. Tá? No caso do diabetes tipo 1, preste atenção na insulina. No caso do diabetes tipo 1, as ilhotas pancreáticas, o pâncreas, tá? Não produz a insulina ou produz a insulina defeituosa. E aí, como a insulina é um hormônio e o hormônio são mensageiros químicos, o corpo pede as mensagens que a insulina traz. E a insulina traz duas mensagens. A primeira é que retire o excesso de glicose do sangue. E aí, como a insulina defeituosa não dá essa mensagem de tire a glicose em excesso do sangue, aí a glicose vai lá para cima. São aquelas pessoas que acabam ficando internadas quando vai ver lá 300, 400, 500 de glicemia. Por quê? A insulina dela não dá o recado, não funciona, não diz para retirar aquele excesso. A glicose continua sumindo e você não tem o mensageiro que é a insulina. Como a insulina dá duas mensagens, e essa insulina é defeituosa, isso no diabético 1, tá? Ela não dá a primeira mensagem de se retirar a glicose, então ela muito lá para cima. Por isso que no caso do diabético tipo 1, a glicemia é muito mais elevada, 300, 400, 500, tá? Em relação ao diabético tipo 2, que vai ficando ali, 120, 180, 200, por ali. E essa insulina defeituosa não dá a segunda ordem, que é estoque e gordura. Ou seja, o diabético tipo 1 vai estar com uma glicemia muito elevada e, ao mesmo tempo, sem saber que está com esse excesso de glicose, porque a insulina não está sendo produzida, e não tem a ordem para estocar gordura. Aí começa a queimar gordura. Aí o diabético tipo 1 é aquele que vai perder peso muito rápido. Você vê a pessoa depois de uma semana, 2 semanas, quase que não reconhece ela. Perdeu 10, 15 quilos em poucas semanas. Por quê? Porque a insulina não está ativa. E sem a insulina, o corpo não tem os dois comandos. Ou seja, não retira o excesso de glicose e também não estoca a gordura. Aí começa a queimar gordura e começa a emagrecer. Uma interpretação, um dos sinais químicos que você vai encontrar
clínicos é, glicosúria, úria é urina, glicosúria, presença de glicose na urina, e cetonúria, presença de corpo cetônico na urina. Então, já é uma dica aqui, tá? Que ajudaria a interpretar. Então, o indivíduo emagreceu muito rápido, glicemia muito alta, presença de glicose na urina e cetonúria, de corpo cetônico, diabetes tipo 1. Né? Ele perdeu as duas sinalizações, tá? Tanto para você retirar o excesso de glicose e também para você estocar gordura. Você tem um excesso de efeito cetogênico. Tem que ter cuidado com esse quadro cetogênico, porque os corpos cetônicos são tóxicos para o sistema nervoso central. Então, se ele continuar emagrecendo muito rápido e a glicose subindo, corre o risco dos corpos cetônicos gerarem um efeito tóxico no cérebro e gerar o famoso coma diabético, justamente por esse excesso de corpo cetônico. Tá? Devido a uma maior glicosúria, devido à cetonúria, o diabético tipo 1 vai sentir muito mais sede, vai sentir muito mais fome, vai emagrecer muito rápido. Tá? Então, já é uma consequência da sua origem, que foi a insulina ter sido produzida defeituosa. Hoje em dia, houve um momento em que se associou muito esse diabetes tipo 1 a uma resposta autoimune. Por algum motivo, o seu corpo começa a atacar o seu próprio pâncreas, e aí gera o defeito. Hoje em dia, tem um estudo de uns 2 anos atrás que associou essa resposta autoimune ao estilo de vida, que o nosso estilo de vida moderno, com os fast foods, alimentos muito industrializados, estavam fazendo com que o nosso próprio corpo atacasse o nosso pâncreas. Então, tem uma base autoimune, mas, novamente, que aumentou muito no nosso estilo de vida moderno. Má alimentação, tá? E ingestão de substâncias muito industrializadas. Às vezes acontece de substâncias industrializadas serem reconhecidas como invasoras e serem absorvidas por alguns tecidos. E aí o nosso corpo vai lá e ataca o nosso próprio tecido pelo fato de ter armazenado essas substâncias, tá? No caso do diabetes tipo 2, aí é diferente. Aí, na teoria, seria mais fácil de ter o controle, porque não precisaria necessariamente de medicamento. Precisaria de exercício físico, diminuição na quantidade de glicose, que você ingerisse a glicose em quantidades suficientes para você exercer as suas funções biológicas. Mas aí acaba sendo, então, embora você tenha outros fatores como idade, fatores endócrinos, né, que aí com a questão da idade você diminui o DHEA, que é o epidodesandrosterona, testosterona, que é o hormônio do DHEA, é o hormônio do metabolismo. Com o tempo ele vai, né? É muito alto na criança, que as crianças crescem muito rápido, e com o passar da idade vai diminuindo. Mas você tem outros fatores, atividade física e o tipo de alimentação são 2 fatores muito importantes. Às vezes até superam a questão do endócrino, tá bom? Então, aquele paciente que já tem o diabetes tipo 2, não se trata de uma ação autoimune, não se trata de defeitos na insulina, nem no pâncreas, se trata do estilo de vida. É alguém que ingere mais glicose do que precisa e faz pouco atividade física. Com isso, em vez de gastar a glicose, acaba estocando, principalmente aquela glicose que ela gera. E quando chega a precisar de medicamento, é aquele paciente indisciplinado, que não controla tudo isso na alimentação e nem com a prática de exercício físico, fica na dependência de medicações para fazer o que ele deveria fazer, poderia fazer com o seu estilo de vida. Então, na prática, o diabetes tipo 2 deveria ser mais fácil de tratar, só que depende muito de algo, né, que é a cabeça da pessoa. Então, se aquela pessoa que tem o diabetes tipo 2 não perceber que, para ele, a glicose pode ser um veneno em excesso e que a falta do exercício físico vai dizer bioquimicamente ao corpo que ele não quer viver muito, se a pessoa não entender isso, acaba complicado. Então, às vezes, é mais fácil você tratar, gerar uma intervenção medicamentosa, às vezes é mais perigosa, do que você convencer algumas pessoas de que o estilo de vida dele está relacionado ao diabetes tipo 2. Então, é aquele paciente que você vai ver. Vai estar com sobrepeso, 10, 15 quilos a mais. É o mesmo paciente que tem pressão alta, que tem labirintite, que tem problema de colesterol, que tem desregulação hormonal, que tem, às vezes, mialgia, né? Vai pegar um notebook desse aqui e o braço dói como se tivesse feito como se fosse físico. É o mesmo paciente que não gosta de sol, aí a vitamina D, a e a D, vitamina D. Está muito relacionado ao estilo de vida, tão relacionado ao estilo de vida, que é o mesmo paciente que tem vários problemas crônicos
relacionadas ao estilo de vida. E onde está a dificuldade de tratar isso? Realmente, se essas pessoas não se educarem sanitário e nutricional e a nível de educação física também fica aplicado. Depende muito delas. Na prática, seria mais fácil de resolver com a mudança no estilo de vida, porque você poderia estar hiperglicêmico ou não, dependendo daquilo que você faz. Tá? Então, o que acontece? No tipo 2, né, para a gente finalizar esse primeiro bloco, no tipo 2, a insulina é produzida. O problema é que o estilo de vida daquela pessoa e outros fatores endócrinos geram uma resistência, faz com que o corpo não obedeça o primeiro comando da insulina, que é retirar o excesso de glicose. E aí, se a insulina tirava aquela quantidade de glicose em 1 minuto, com essa resistência agora, a insulina leva, digamos, 2, leva o dobro do tempo. E aí, enquanto a insulina estiver lá ativa, ela dá o segundo comando, que é estoque gordura. Entendeu? Então, digamos, se você ingerir uma quantidade de glicose e a insulina conseguiu dar conta dessa glicose, ok. Mas se de repente, digamos que uma insulina, é só um exemplo, carregasse 2 moléculas de glicose, só que você ingeriu tanta glicose que cada insulina, em vez de carregar 2, vai ter que carregar 6. Ela não consegue carregar 6 moléculas de açúcar de uma vez só. Ela vai ter que dar 3 viagens, 2 em 2. Se ela ia passar 1 minuto ativa, ela passa agora 3. Se ela passar 1 minuto dizendo para você estocar gordura, ela passa agora 3 minutos mandando você estocar gordura. Por isso que o diabetes tipo 2 está relacionado com sobrepeso. Enquanto o diabetes tipo 1 você emagrece, porque a sua insulina não está lá para dizer estoque gordura, e você começa a queimar gordura e emagrecer, o tipo 2 é o contrário. O seu estilo de vida não queimar essa glicose com exercício físico e ingerir mais glicose do que deveria, excesso de doce, faz com que a insulina fique mais tempo, leve mais tempo para conseguir retirar esse excesso de glicose do sangue. Enquanto ela estiver lá, trabalhando mais tempo, dando hora extra, ela manda você estocar. Então, o tipo 2 vai estar muito relacionado com o sobrepeso. E esse mesmo sobrepeso sobrecarrega rins, sobrecarrega fígado, sobrecarrega pâncreas, pode contribuir para a desregulação de hipertensão e outras coisas mais. Tá? Então, é aquele paciente que vai estar relacionado de maneira crônica com vários problemas crônicos e degenerativos. Tá? Como os rins, o sistema renal, tem a função também de ajudar no equilíbrio da pressão arterial, também da glicemia, e também da regulação da pressão osmótica, e também do equilíbrio ácido-base, os rins sofrem com muita coisa. Então, paciente hipertensivo que não sabe, internamente os rins estão sofrendo. Paciente diabético tipo 2 que não sabe, os rins estão sofrendo. Quando vai perceber, está lá, falência renal. Tá bom? Então, Dônia, eu espero ter conseguido, e também para os internautas, explicar de uma maneira, né, rápida essa relação entre a glicose. Então, não é estar com diabetes, não é cortar todo o açúcar. É controlar, ter dentro da referência um tipo de açúcar, a glicose. Tá? Então, não vamos culpar os outros açúcares. Porém, também o excesso dos outros açúcares pode ser convertido em glicose. Então tem que ter cuidado também, tá? Alguns alimentos, né, como banana, arroz, derivados do trigo, eles são muito ricos em glicose, então tem que ter cuidado. Alguns pacientes diabéticos adoram esse tipo de alimento e tem que ter cuidado porque eles podem levar muito rapidamente a glicemia. Tá? De modo geral, eu espero que tenha conseguido explicar a relação da glicose com a insulina, com o diabetes 1 e 2, e que são coisas bem diferentes, tá? Adonis, se você que acompanhou de mais perto essa explicação corrida, se você puder me dizer se ficou ok, se deu para entender, tá? Ou até se você quiser fechar esse bloco, fique... Tá certo. Eu acho que a explicação ficou muito boa. Eu acho que a explicação, inclusive, é de utilidade pública, de você trazer uma informação bem útil para a vida das pessoas. E eu achei interessante, nessa segunda parte de sua fala, eu achei interessante dois trechos. Primeiro, o trecho que você falou da possibilidade de um paciente desenvolver um quadro de diabetes tipo 1 através da dieta e estilo de vida. Não foi isso? Isso, isso. Eu achei bem interessante isso, porque a informação que, inclusive, um leigo acha buscando no Google sobre diabetes é que o diabetes tipo 1 é genético. E ponto final. Isso seria uma coisa Geralmente a que informa... não poderia evitar.
Geralmente a informação que chega é essa. Então, você que não tem diabetes tipo 2, segundo a internet, de forma rápida e para os leigos, você nunca pode desenvolver o diabetes tipo 1. E eu acho que isso é uma informação perigosa, que a gente acha dando um rápido Google, que é importante você desmistificar, é importante você trazer a responsabilidade da pessoa em ter um estilo de vida bom, em ter uma dieta adequada para que ela não corra o risco de desenvolver um quadro que é bem restrito, mas que nem por isso pode deixar de ser desenvolvido por alguém que teve durante muito tempo uma dieta e estilo de vida prejudiciais à saúde. E a segunda parte sua fala que eu achei bem interessante também é chamar a responsabilidade do paciente de diabetes do tipo 2 de tratar a sua condição sem precisar do uso de medicamentos. E eu acho que nesse sentido a gente tem um grande inimigo, que é uma certa cultura do medicamento. A gente tem uma cultura de que, infelizmente, quando muitos desses pacientes vão no consultório médico, o médico, primeiro, que não tem a paciência nem o tempo de explicar de maneira que o paciente se convença da importância da dieta e do estilo de vida, e muitas vezes também esse médico sempre traz a possibilidade do medicamento como algo obrigatório e como algo que não pode ser evitado, mesmo que aquele paciente tenha uma alteração drástica em seu estilo de vida e dieta. Então, eu acho isso um problema no nosso contexto atual, de que até mesmo aquele paciente já leu algo na internet, já se informou, como um vídeo desse aqui, por exemplo, de que ele pode mudar a dieta, de que ele pode mudar o estilo de vida, mas ele não tem o seu médico como aliado. Então, o fato daquele paciente não ter o seu médico como aliado acaba fazendo com que ele não mude aquilo que ele deveria mudar antes de apelar para uma medicação. Então, acho que muito legal a gente trazer, você trazer em sua fala essa informação e que chegue no maior número de pessoas possível, para que essas pessoas estejam se empoderando do ponto de vista individual, para que mudem seu estilo de vida e que com isso consigam resultados muito legais e resultados que vão realmente mudar a sua vida. Então eu achei que foi bem esclarecedor, eu achei que foi bem interessante também esse tema, que é um tema de interesse de muitas pessoas, e legal, né, a gente poder conversar sobre isso assim. Entendi. Bom, eu queria aproveitar novamente sua fala, porque o bom é isso, a gente nunca sabe o que o outro vai falar. Por isso que eu sempre toco, né, para você dar essas contribuições, porque aí surge mais ideias. Quando você falou realmente da questão de achar que, antigamente, né, se achava, ou algumas pessoas ainda pensam que o tipo 1 é uma condenação hereditária, não se conhecia muito a influência epigenética, né? Então, a epigenética, Sim, eu vou explicar para o público de modo geral, a gente nasce com a informação genética armazenada no DNA e herdada e tudo, mas o nosso estilo de vida pode ativar algumas informações e desativar outras. Então, mesmo aquele que não nasceu com a tendência, né, é o que a Doni quis dizer, que talvez aqueles que nasceram com a tendência a ter o tipo 1, dependendo do estilo de vida, não leve o seu sistema imune a atacar o seu pâncreas e não tenha. Não é porque o pai ou a mãe teve que ele está condenado a ter. Ele pode melhorar isso com o seu estilo de vida. E o contrário também pode acontecer. De pacientes que não teriam tendência a ter geneticamente, mas o estilo de vida foi tão nocivo que levou epigeneticamente a ter o tipo 1. Né? E o tipo 2, nem se fala, né? Muito relacionado mesmo ao estilo de vida, essa cultura do medicamento, né? Essa cultura do sedentarismo de um modo geral. Mais uma coisa que me preocupa, assim, que você ainda foi otimista, mas infelizmente eu não vejo com esse otimismo todo. Porque, assim, a pandemia em si do coronavírus, o que é que mostrou? Que cerca de 70% dos óbitos estava relacionado com síndromes metabólicas. Então, era a oportunidade, de um modo geral, da nossa população reconhecer, ó, nosso estilo de vida, que favorece o diabetes, que favorece a pressão alta, que favorece cardiopatias, aumentou o poder do vírus matar. Então, precisamos, um dos legados da pandemia deveria ter sido esse que você falou. A partir de agora, vamos mudar nosso estilo de vida. Mas não. A população, de um modo geral, se escondeu atrás do vírus. Né?
preferiu dizer que o vírus era super potente em mortalidade, não entendia quando a gente dizia que tecnicamente não era um vírus tão mortal. Ou seja, a partir do momento que 70% das mortes tem participação direta do estilo de vida pelo coronavírus e a população se esconde atrás do vírus, como diz, como se o coronavírus tivesse matado sozinho, está dizendo que não está reconhecendo que o açúcar em excesso pode ser um veneno, que o sedentarismo pode ser um veneno, que o excesso de sal pode ser um veneno, que a pouca desidratação, que a pouca hidratação é um veneno, entendeu? Sim. Ou seja, se não está reconhecendo isso, não está aprendendo com os erros. Se não está aprendendo com os erros, infelizmente, vamos continuar tendo essas perdas relacionadas a um péssimo estilo de vida. Né? É uma situação que, de um modo geral, todos nós deveríamos aprender. Nos reconhecer como agentes responsáveis diretamente pela nossa saúde e reconhecer que o vírus, na maior parte dos casos, não matou sozinho. Né? Embora o vírus tenha dado ali o tiro final, né, respeito às vítimas, mas tem que se entender que aquele processo de morte, em 70%, ocorreu Sim. quando preferiu, né, ingerir um doce, mais doce, e pensou, o exercício físico eu faço amanhã. E aí levantou e foi lá e comeu mais doce, ou colocou sal na comida, e depois pensou, o exercício físico eu deixo para amanhã. É isso que a população deveria ter como legado, né? E que a gente está sempre apelando aqui. Já é a terceira ou quarta vez que mais uma vez a gente fala na mudança do estilo de vida. Tá? Felizmente tivemos e continuamos tendo essa mortalidade alta, de certa forma, do vírus, do ponto de vista dos números absolutos, né? Mas lembre-se que em muitos casos a morte foi finalizada com o vírus, mas Sim. começou lá, no excesso de dor, na excesso de sal, na preguiça de fazer o exercício físico, na desculpa de dizer, durante a pandemia não tem como fazer exercício físico. Começou lá. Então, o vírus, em 70% das mortes, teve cúmplices, que foram as próprias vítimas que não mudaram, né? Claro que tem pessoas que são imunossuprimidas, a questão do idoso, né? Não dá para dizer, um idoso de 90 anos, 100 anos é culpado por ter essa idade, não. Ele teve a vida dele saudável e querendo, infelizmente, o envelhecimento leva a prejuízos biológicos que não tem como dizer que não é grupo de risco. Mas pessoas mais jovens, 40, 50, 60 anos, se você for ver ali, né, sobrepeso, diabetes tipo 2, hipertensão, sedentarismo, então, de certa forma, querendo ou não, deveremos fazer a crítica de um modo geral e reconhecer que em muitos casos nós fomos cúmplices da mortalidade viral também. Tá? Então, Daniel, só esse adendo assim em cima da sua fala, né? Que a gente sempre aqui, né, a gente que gosta muito de esporte, né? E enquanto muita gente dizem que não dá para fazer exercício físico durante a pandemia, a gente está aqui na saudade do tênis, né? Era uma das Demais. que a gente fazia, então, eram 2 a 3 atividades diariamente e uma delas era o tênis. Mas é isso. Então, eu assino embaixo do que você falou e acho que deu para a gente passar uma informação bem rápida, assim. Como eu falei no início, eu vou, em breve, divulgar um curso envolvendo bioquímica, desglicemia e insulina, diabetes 1 e 2, para poder explicar melhor. Até a parte da interpretação de exames, que eu não cheguei a falar aqui, protocolos de desempenho ali, tá? Que aí só daria para falar mesmo no curso e não aqui. Mas em breve eu estarei divulgando. Quem tiver interesse pode contar com as minhas informações ou contribuições dentro do possível, tá? Então, dois, fique à vontade aí, já que falamos de vírus, de coronavírus, vamos fugir dele. Vamos É, a nível epidemiológico aqui na região, tá? Fica à vontade. certo, pronto. Realmente, né, o coronavírus, a gente não consegue fugir desse tema, mas quando a gente consegue estabelecer o link entre o tema que foi falado no vídeo e o coronavírus, é algo natural e é algo que não é forçado e é algo que realmente tem toda a relação, né? Então, a gente trouxe o link com o coronavírus, mas não foi algo gratuito, foi algo que realmente tem toda a relação e todo motivo de ser trazido à tona. Então, gente, aproveitando agora a deixa de G. Anderson, eu vou agora trazer os dados epidemiológicos do coronavírus nas cidades de Alagoinhas e Feira de Santana.